O Internacional encerrou a sua preparação para enfrentar o Santa Cruz nesta quarta-feira pelo Campeonato Gaúcho. E a tendência de um time titular para a próxima partida, já que no outro domingo o Inter enfrenta o São José no gramado sintético. Dessa forma, a preservação vai acontecer somente no final de semana. A gente fala a respeito do mercado de transferências voltando a aquecer pelo lado colorado. Thiago Maia volta a ser uma opção viável e a expectativa é de avanços pelo volante até o fim desta semana, já que o Flamengo está flexibilizando a saída do jogador. Enquanto isso, em entrevista ao Globoesporte.com, o diretor de futebol Magrão deu uma cutucada em Gustavo Grossi e, na resposta, explicou ou deu a entender alguns dos motivos que levaram à demissão do argentino. Esse é o Diário do Inter KTO, desta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa terça-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que foi com os portões fechados ao longo dessa terça-feira. A última atividade antes do jogo de quarta contra o Santa Cruz pelo Campeonato Gaúcho. O treino teve os portões fechados, mas o Eduardo Cudê deve colocar a campo, deve mandar a campo lá no Estádio dos Plátanos uma equipe titular. Uma equipe mais forte do que o Inter vinha mandando, por exemplo, nos outros jogos fora de casa. Contra o São Luís de Juí, lá em Juí, contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé. O Inter vai com o time titular agora, por quê? São 2 jogos consecutivos fora de casa, sendo que o de domingo é no gramado sintético do Passo da Areia, que é o gramado onde com certeza o Cudê vai tirar todos os jogadores titulares. Se desse para colocar a base para jogar nessa partida, o Internacional colocaria. Bom, dessa forma, dá para projetar um time com Antony, Bustos, Vitão, Mercado ou Robert Renan e René. Meio campo de Arangues, Bruno Henrique, Johan, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Um provável time do Internacional para encarar o Santa Cruz nesta quarta-feira no Estádio dos Plátanos, tá? Tem uma mudança na preparação do Inter para essa partida, tá? Porque o Inter não viajou na terça. O Inter vai viajar na quarta-feira, dia do jogo pela manhã. Uma viagem de 2h30, o Inter vai, aí para no hotel, descansa, e aí joga e depois volta para Porto Alegre. Mas é um dia a mais de descanso para os jogadores, porque se entende que a viagem não é tão longa assim, de fato não é. São 2h30 de ônibus, dá para o Inter se apresentar na manhã do jogo e aí viajar para Santa Cruz do Sul, tá? Na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os próximos passos do Internacional no mercado de transferências. Por quê? O Inter resolveu algumas situações importantes que estava lidando, como, por exemplo, a reformulação no departamento de futebol, e com isso fica livre agora para fechar as contratações ou para avançar em uma segunda onda de contratações no mercado de transferências. E é isso que o Inter quer fazer a partir de agora. São 4 reforços: um goleiro, um lateral esquerdo, um zagueiro e um primeiro volante. E eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber de detalhes de como o Inter pretende atacar o mercado de transferências agora nessa segunda onda. Lembrando que 16 de fevereiro fecha a janela de inscrições do Campeonato Gaúcho e dia 7 de março fecha a janela de transferências no Brasil. Então o Inter tem alguns prazos para trabalhar nessas contratações, tá? E uma delas vai ser Thiago Maia, a do primeiro volante. Uma negociação que está bem travada já há bastante tempo, tá? Desde o início do ano o Inter tá com essa situação do Thiago Maia travada junto ao Flamengo, que pediu uma grana que o Inter não quis pagar ainda, mas o que vem do noticiário do Rio de Janeiro é que o Flamengo cansou na resistência pelo Thiago Maia e que agora está definindo algumas situações do seu plantel de liberações. Por exemplo, está liberando o Mateuzinho, que também foi uma negociação que travou em determinado momento para o Corinthians. E agora vai focar na liberação do Thiago Maia. Por quê? O Thiago Maia é um salário altíssimo, o Thiago Maia é um cara que não vai ser utilizado pelo Tite, e o Thiago Maia quer sair. Ele recebeu o contato da comissão técnica do Cudê, ele falou com a direção do Flamengo, ele quer sair. E o Flamengo já está sinalizando que até o fim dessa semana quer definir a vida de Thiago Maia. E o Inter é o destino favorito para este jogador. É claro que pode haver uma boa vontade do Internacional de subir um pouquinho mais a proposta. Atualmente ela está em 3.800.000 euros e é uma queda de braço. O Inter tenta não subir, mas daqui a pouco, se subir um pouquinho, já leva o Thiago Maia. E existe otimismo para isso no Beira-Rio. O Thiago Maia deve ser jogador do Internacional e agora de maneira definitiva, tá? Pode ser o último capítulo dessa novela do Thiago Maia. O Inter está contando bastante com essa possibilidade.
Por último, eu quero falar sobre Magrão e Gustavo Grossi, em especial sobre Gustavo Grossi, mas através de uma fala do Magrão. O diretor de futebol do Internacional, o Magrão, ele concedeu uma entrevista para o pessoal do Globoesporte.com. E nessa entrevista, ele falou sobre Gustavo Grossi e deu uma cutucada no dirigente argentino que foi demitido do Internacional nessa semana, tá? Ele foi perguntado sobre o fato do cargo dele de diretor de futebol também englobar a base e sobre o desligamento do Gustavo Grossi. E ele disse, abre aspas para Magrão, o processo continua o mesmo. Pode ser uma mudança de rota, isso faz parte de dentro do clube. Amanhã pode ser eu, mas o processo é o mesmo. Ninguém, nem eu ou ele, serão eternos no Inter. Não vou refundar o Inter. Não vou refundar a base. Não farei nada disso. O processo continua. É uma mudança de rota que quem comanda entendeu por bem. Queremos deixar mais próximo o Sub-20, que é a nossa última categoria. O trabalho dele foi muito bem feito, ajudou muito o Inter e o processo continua com ou sem Grossi e sem Magrão. Essa fala do Magrão de não vou refundar a base é uma resposta e uma cutucada a uma postagem que o Gustavo Grossi fez no Twitter e que pegou mal no ambiente do Internacional, da gestão, tá? O Gustavo Grossi, ao sair, disse: tomara que o que foi gerido na refundação do celeiro de Ases dê um novo salto de qualidade com a nova gestão que em breve assumirá a direção desportiva do Inter. Desejo o melhor dos sucessos. Ele disse que refundou a base. E aí depois o pessoal do Globoesporte.com requestionou o Magrão, tá? Isso é algo pro que o Grossi postou, ele até apagou esse tweet porque de fato pegou mal no ambiente do Internacional. Ele disse: eu vi isso, ninguém refunda o Inter. É um clube centenário, mas não quis dar letra. Só dei o exemplo porque o processo continua. É uma mudança de rota, de gestão. O trabalho dele foi bem feito, respeito, mas é uma mudança de gestão, é diferente. O Magrão deu uma cutucada aqui também no Gustavo Grossi, sobre essa história de refundar a base. E aqui ele traz também uma explicação de por que o Gustavo Grossi foi demitido. O Inter quer aproximar o Sub-20 do profissional e entendeu que isso não foi feito na gestão do Grossi. Tanto que o time Sub-20 do Inter não tem tantos jogadores assim Sub-20 para estarem no elenco principal. O Kudê falou sobre isso ao longo dessa semana. Então acho que o Magrão também conseguiu desenhar um pouco por aí o que está por trás da insatisfação do Inter que culminou na demissão do Gustavo Grossi. Lembrando que o presidente ainda não falou publicamente sobre este assunto, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds dessa quarta-feira, odds de Inter e Santa Cruz. Odd do Inter 1.40, empate 4.5, Santa Cruz tá pagando 7. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!